Opa, tudo bem por aí? Heber aqui falando, e no vídeo de hoje eu trouxe uma forma da gente conseguir movimentar os objetos dentro do nosso form aqui em tempo de execução. E aí, para dar um exemplo prático e útil, né, de como a gente pode aplicar isso aí nos nossos apps, eu recuperei aqui um layout de um vídeo que eu já tinha feito aqui no canal, que é esse do Action Button, né? Quando você clicava aqui nesse Action Button, ele subia aqui um menuzinho suspenso, a hora que você clicava no menu ele fechava. Então eu só reaproveitei essa tela aqui e os componentes visuais aqui para a gente desenvolver aí esse conceito de movimentar os objetos aqui em tempo de execução. Então na prática, deixa eu já mostrar para vocês aqui rodando no Windows. Então está aqui nossa aplicação rodando. O conceito aqui é o seguinte, sempre que eu clicar aqui nesse menu, eu deveria abrir aqui algum menu de opções. Então eu só retirei o menu, que não faz parte do objetivo desse vídeo. Então basta a gente saber que quando a gente clicar aqui nesse Circle, a gente deveria abrir um menu qualquer aqui. Então eu troquei o menu pelo Show Message aqui. Ó. E a novidade que eu queria trazer para vocês é o seguinte, ó, eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, e a gente vai perceber que o nosso botão de ação aqui vai entrar no modo edição. Ó. Então vou dar um botão direito, a gente muda a opacidade dele e muda aqui o stroke, né, para esse tracejadinho aqui, indicando que ele está em modo de edição. E aí o grande lance é que agora eu consigo pegar esse objeto e arrastar ele na tela. Ó. Então, digamos que eu quero deixar esse menu aqui em cima. Ó. Vou dar um botão direito novamente em cima e ele sai do modo edição. Aí posso clicar normalmente e o menu volta a ser exibido. Ó. Então botão direito entra no modo de edição, arrasto para onde eu quero, botão direito novamente e ele volta a funcionar. Então, o código que eu utilizei para fazer isso aqui no projeto dá para ser aplicado em N outras situações. Eu resolvi aplicar nessa de arrastar e soltar esse float button aqui, mas você pode utilizar esse mesmo conceito de código para fazer um monte de outras coisas. Vou aproveitar e já vou mostrar para vocês o aplicativo funcionando no Android também. Ó. Então, estou compartilhando a tela do meu aparelho aqui com vocês. Vou abrir aí o nosso app aqui no Android. E se eu clicar em cima do botão de ação, ó, ele exibe ali o abrir opções. Ó. E aqui, como a gente não tem o botão direito do mouse, né, que evento eu utilizei para que o botão entrasse no modo de edição? Eu usei o evento Long Tap. Ou seja, se eu apertar e segurar um pouquinho o botão, ó, apertei e segurei, ele entra no modo edição. Ó. Eu consigo arrastar ele na tela aqui onde eu quiser. E para ele sair do modo edição, eu dou um duplo tap aqui, um duplo clique, né, sobre o botão, ó, 1, 2, ele sai do modo edição. E aí quando eu clico novamente, volta a funcionar. Ó. Então o long tap entra no modo edição e o duplo tap volta ao normal. Ó. Legal? Então vamos dar uma olhada no código aqui para ver o que eu fiz. Uma primeira coisa que é importante é que eu peguei um componente do tipo TLayout, ó, joguei ele como fundo da tela, alinhei ele como contents e joguei todos os componentes visuais do formulário dentro dele e deixei só o Circle 2 aqui, só o meu botão de ação fora. Então essa é uma coisa bem importante aí, que no código aqui a gente já vai ver o porquê. E aí para a gente poder tratar aqui dentro do nosso app os gestos de double tap ou de long tap, né? Long tap é quando você pressiona o botão e segura ele pressionado um pouquinho e solta, ele dispara um evento de long tap ou clique longo, né? Então para a gente tratar esses dois gestos, do clique longo e do duplo clique, eu acrescentei aqui no form um componente Gesture Manager. Ó. Vim aqui no meu botão que eu quero tratar os gestos, desci aqui na propriedade touch dele, ó, e liguei aqui com o meu componente. Ó. Então selecionei aqui o Gesture Manager. Depois aqui dentro, em Interactive Gestures, ó, se eu expandir esse menu, eu selecionei aqui os gestos Long Tap e Double Tap. Ó. Então isso faz com que o meu componente Gesture Manager fique ouvindo, né, esses dois eventos aqui. Depois, para tratar os eventos em si, é muito simples. A gente vem aqui, seleciona então aqui o componente que você quer tratar, né? Vem em eventos, no onGesture dele, ó, e aqui você faz o tratamento. Ó. Então, no caso do long tap, eu faço se eventinfo, que é uma variável que eu estou recebendo aqui, .gestureID for IGI long tap, ou seja, se for um evento de tap longo, executa aqui o código que eu quero que execute. Se não, no outro caso, se o evento for o double tap, executa aqui o outro código que eu quero que execute quando o usuário dê aí
o Double Tap. Bem simples e bem tranquilo da gente fazer as ligações aí de gestos no nosso app. Então essa é a primeira parte, né? Fazer essas ligações aí do Gestory Manager. Depois, o que mais que eu fiz aqui no código? Bom, então eu criei uma primeira procedure, que é a procedure que vai ser responsável por colocar o nosso botão no modo de edição e retirar o modo de edição. Então eu passo aqui como parâmetro uma variável booleana para dizer se eu devo habilitar a edição ou não. Então se for para eu habilitar o modo edição, estou mudando aqui a cor do stroke, né, da borda ali do nosso circle. Estou colocando a borda do circle como dashed, né, para ficar aquele tracejadinho. Depois estou jogando a propriedade tag do circle como 1, que é quem indica, né, que vai me guardar aí se o objeto está em modo de edição ou não. E mexo aqui na opacidade dele, deixo ele 0.7 para ele ficar um pouquinho transparente. Se não, se eu estiver desabilitando o modo de edição, eu tenho que voltar o nosso circle para o estado normal dele. Então eu coloco a cor aqui da borda dele como o vermelhinho padrão dele. O tipo da borda eu retiro o tracejado e volto para sólido, né, para linha sólida. A tag eu volto para 0 e a opacidade dele eu volto para 1 para ele ficar visível normalmente ali. Depois do form create, no evento form create, eu simplesmente, quando a gente entra aqui no form, eu dou um modo de edição false para setar aí o modo de edição inicial dele, né? Então seta como false. Depois aqui é o tratamento do clique no meu Circle 2. Então sempre que eu clicar nele, eu só vou poder executar a ação de clique se eu não estiver em modo de edição. E como que eu sei que eu não estou em modo de edição? Eu olho a propriedade tag dele. Ó. Então sempre que o tag dele for 0, eu sei que eu não estou em modo de edição. E aí eu posso executar aqui o meu código sem problema nenhum. Aqui no caso eu poderia mandar exibir o menu, abrir outro form, enfim, aquilo que você achar necessário aí. Depois aqui no evento onGesture, né, do nosso círculo, como eu já disse, né, que faz só o mapeamento dos gestos. Então se ele deu um long tap, eu dou um modo de edição true, então, ou seja, o objeto entra em modo de edição. Até deixei o comentário aqui para facilitar, né? Então isso aqui só vai servir para o mobile, né? Então long tap seta o modo de edição para true. E o double tap também só vai funcionar no mobile. Double tap seta o modo de edição para false. Então eu dou um modo de edição falso aqui. E aí são esses 3 eventos aqui que faz aí a mágica de permitir eu arrastar esse objeto na tela. O primeiro deles é o evento onMouseDown do Circle. Então é importante entender esse evento aqui, porque quando eu estou dizendo onMouseDown, isso é independente se eu já soltei o botão do mouse ou não. Ou seja, o simples fato de eu pressionar o botão do mouse já vai me disparar esse evento aqui. Então eu tenho o evento onMouseDown, que é quando eu imediatamente pressiono o botão, independente de soltar ele ou não. E eu tenho um outro evento aqui que é o onMouseUp, que é exatamente quando eu solto o botão do mouse. Então tem um evento para quando eu pressiono e um evento para quando eu solto o botão. Ambos relacionados aqui com o nosso Circle 2. Ó. Então, sempre que eu pressiono o botão do mouse, o que eu faço aqui? Uma primeira coisa que eu preciso configurar aqui no aplicativo é acertar ali aquele meu layout 6, que é o meu layout de fundo. Vamos voltar lá no form. Então lembra que eu coloquei um layout 6 como fundo aqui e todos os objetos dentro dele? Então esse comando aqui, layout 6 root captured recebe layout 6, indica para o meu app que quem vai ficar responsável por capturar a posição do mouse vai ser o meu layout 6. Por que isso? Se eu deixasse o default do sistema sem eu mexer nessa opção, conforme eu movimento o mouse aqui sobre a tela, quando eu entro em cima de outros objetos, por exemplo, nesse círculo ou nessa imagem, eu perco a referência da posição que está o meu ponteiro do mouse aqui, a posição XY dele, porque tem outros objetos na frente. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo para ele, olha, independente dos objetos que eu tenho na tela, eu quero que o layout 6 seja responsável por capturar toda a movimentação do mouse na tela. Quando eu digo mouse, também você entende também pelo toque, né, do dedo na tela do aparelho. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Quando eu pressionar o mouse, quem vai ficar responsável por identificar exatamente a posição que está esse mouse na tela é o meu componente layout 6. E aí, independe se tem algum outro objeto em cima dele ou não, não importa, a gente sempre vai conseguir pegar exatamente a posição que está aí o nosso mouse.
Depois eu seto aqui uma variável privada que eu criei, ó. Então eu criei duas variáveis privadas aqui, ó. Uma move objeto do tipo booleano. Isso aqui indica se eu estou movendo um objeto ou não. Então é um sim ou não. E esse offset aqui é uma variável do tipo tPointF. Esse tPointF aqui, ele consegue armazenar para mim as coordenadas x e y do nosso mouse ali. Então é por isso que eu identifiquei, por isso que eu declarei tPointF. Mas eu poderia ter declarado duas variáveis inteiras aqui, por exemplo, pos y e pos x, que eu conseguiria trabalhar da mesma forma. Então, assim que eu dou um mouse down, eu seto aqui o meu move objeto para true, ou seja, indica que o objeto pode se mover, né? Que eu estou com o mouse pressionado. E eu vou popular ali a minha variável privada com a posição atual de onde eu dei esse clique. Então, eu coloco lá minha variável offset.x recebe a posição x que eu recebi aqui quando eu cliquei. E a mesma coisa aqui para a coordenada y, que eu também guardo aí essa posição. Então a minha variável offset recebe a posição xy que foi clicado na tela. E aí, se for aqui no caso do Windows, né, eu testo aqui, né, se o botão que foi apertado, que é utilizando essa variável que a gente recebe aqui como parâmetro, ó, se o botão for o botão direito, a gente tem que modificar ali o modo de edição, né? Então, se ele está em edição, eu tenho que retirar, e se ele não está em edição, eu tenho que colocar. Então, eu chamo a minha procedure modo de edição e passo aqui o meu circle2.tag, estou convertendo esse tag aqui, esse 0 e 1, para booleano e passo o not aqui, que ele faz a inversão, né, do valor que está sendo passado aqui. Então é só um códigozinho aqui para poupar um pouco mais de código. Assim a gente deixa o código um pouco mais limpo aí. Então esse é o efeito do mouse down. Então imagina que eu só cliquei e soltei o mouse e não fiz movimento nenhum. Então imediatamente depois a gente vai executar aqui o evento mouse up. No mouse up eu simplesmente altero novamente aqui a minha variável moveObjeto para false. Ou seja, eu não estou apto aí a mover esse objeto. Então, cliquei no objeto, seto o meu moveObjeto para true, soltei o botão, volta o moveObjeto para false. Ou seja, a minha variável moveObjeto só vai ficar verdadeira enquanto eu estiver com o mouse pressionado ou com o dedo apertado na tela. Por que a gente faz isso? Aí entra aqui o nosso terceiro evento, que é o onMouseMove, que é sempre quando você move o ponteiro do mouse sobre um objeto, ele dispara aqui esse evento. E qual objeto é esse? Aqui no caso vai ser o nosso layout 6. Porque lembra que aqui no mouse down, eu estou dizendo aqui para o nosso app que quem vai ficar responsável por capturar os movimentos do mouse é o meu layout 6. Então, eu estou programando aqui o evento onMouseMove do layout 6. E aqui é bem simples o que ele faz. Ó. Então, eu preciso só fazer uma condicional aqui. Então, eu só vou mover o meu objeto se o meu circle2.tag for 1, ou seja, se ele estiver em modo de edição, se a minha variável moveObjeto for true e se eu tiver com o botão pressionado aqui. Se tudo isso aqui for verdadeiro, conforme você movimenta o mouse aqui sobre o teu layout 6, você vai recebendo aqui as coordenadas x e y de onde está o seu mouse. E aí a gente simplesmente reposiciona o nosso círculo na tela. Ó. Então eu faço circle2.position.x, então a posição x do meu círculo recebe a posição atual que está aqui o meu mouse, menos esse offset aqui, que nós obtivemos aqui no evento mouse down. Ó. Então por que eu simplesmente não seto aqui a propriedade x e y do meu círculo para x e y e descarto aqui esse offset? Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceria se a gente deixasse simplesmente assim, ó, para eu mover o meu círculo exatamente na posição que a gente está recebendo aqui. Ó. Vou rodar aqui no Windows para a gente ver. Ó. Então entrei aqui em modo de edição, eu vou clicar e a hora que eu começar a arrastar, percebe o que acontece aqui com o círculo. Ó. Ele vai para a borda do cursor. Ó. Tá vendo? Então esse é o problema
da gente não tratar ali aquele offset. E eu já vou explicar para você por que que isso acontece, ó. Mas é por isso que a gente seta ali aquele offset. Isso acontece pelo seguinte: quando eu estou dando aqui o meu mouse down, a coordenada x e y que eu pego não é a coordenada daqui da minha tela como um todo. Então imagina que essa tela aqui tem tamanho de 200 pontos aqui. Então aqui é o ponto 0 e aqui é o ponto 200. Se eu clico aqui no meio do formulário, mais ou menos aqui assim, eu vou estar pegando o ponto 100. Se eu clico mais ou menos aqui no meio assim, vou estar pegando o ponto 50. Se eu clico aqui perto do finalzinho, eu vou estar pegando um ponto ali bem próximo do 200. Só que quando entra um objeto no meio do caminho aqui, então vou botar um objeto aqui no meio assim, ó. Se eu clico sobre esse objeto, eu não vou estar pegando a posição 100 aqui, que é em relação ao meu form. Eu vou estar pegando a posição em relação ao objeto. Então, se esse objeto aqui tem tamanho 30, e eu clico aqui no meio dele, eu vou estar pegando a posição 15, que é o meio desses 30 aqui. Se eu clico aqui no finalzinho do objeto, eu vou estar pegando uma posição bem próxima aqui do 30, 28, 29, por aí. Então é por isso que a gente tem que sempre armazenar aquele offset. Então, por exemplo, se eu cliquei aqui no meio dele, quando eu clico aqui, o meu offset ali, tanto o x como o y, vai ficar com o valor 15. E aí, quando eu começo a movimentar esse objeto na tela, eu pego a posição que eu cliquei aqui no meu formulário e subtraio ali a margenzinha, que é exatamente a posição que eu cliquei. Por isso que quando a gente arrasta o objeto respeitando ali o offset, ó, então eu vou clicar exatamente aqui no meio dele, ó, e vou começar a arrastar, ó. Então ele respeita esse posicionamento do clique que foi dado aqui dentro, ó. Então é para isso que serve esse offset. Então esse conceito aqui de clicar e arrastar os objetos dá para você usar em muitas outras funcionalidades aí para o seu app. É claro que aí na prática, né, se você fosse aplicar isso aqui aí no seu aplicativo, o legal seria sempre que você soltar, né, esse círculo aqui em algum lugar, é você salvar a posição dele, x e y dele aqui, numa tabelinha SQLite aí do seu aparelho, para sempre que quando você abrir esse form novamente, você recupera aí essa posição x e y e posiciona aqui o objeto exatamente aí onde o usuário tinha deixado, né, a última vez que ele usou o seu app. E como eu disse, esse conceito de você arrastar objetos, você consegue utilizar ele em várias outras situações aí dentro dos nossos apps, ok? Vou deixar então aqui na descrição o link para vocês baixarem os fontes desse projeto. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal e deixa aqui um comentário dizendo se foi útil esse vídeo para você, se você gostou, sugerindo algum outro assunto, deixando aí alguma dúvida ou qualquer sugestão, certo? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.